Olá! E o programa Tony Signoretti em Destaque traz para você hoje uma exposição fantástica. Fantástica por quê? Porque nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e nesse hall monumental que eu amo, a exposição do Circo Espacial. São 40 anos que essa exposição vai trazer para vocês e nós vamos conhecer um pouquinho desses anos todos, desses 40 anos. E sabe quem eu vou chamar agora? A mulher maravilhosa, empresária, minha amiga Marlene Querubim. Marlene, cadê você, minha amiga? Tá aqui, essa é a mulher. Receber aqui. É bem-vindo. Nós do programa Tony em Destaque é que te agradecemos, Marlene. Nós não poderíamos deixar de faltar de você contar essa história. São 40 anos de trabalho e eu sei do seu trabalho, Marlene. Eu sei o quanto você batalhou nesses anos todos para segurar, não só fazer essa exposição, mas para deixar que o circo ficasse em pé. Então eu quero que você me conte um pouco essa trajetória dos 40 anos, Marlene. Olha, nós escolhemos fazer aqui na ala monumental da Lesp, porque aqui é a casa do povo, aqui que nós recebemos todos os deputados, aqui as cidades visitam. E o circo fez o estado de São Paulo todo, o Brasil todo. Então, compartilhar essas fotos, figurinos, objetos dessa nossa trajetória é compartilhar um pouco das emoções que nós vivemos, né? Tanto as emoções boas como as emoções difíceis também, que também não é tudo só maravilha, né? Mas é uma alegria muito grande comemorar 40 anos do circo, a gente está muito feliz, né? E receber você aqui é uma honra. Prazer é nosso do nosso programa, isso com certeza. E eu estou vendo coisas maravilhosas, estou vendo os trajes fantásticos. Com certeza é a história de todos nós que fomos um dia criança e hoje somos adultos. E o circo mudou muito, Marlene. Mas você não, você continuou? Mudou? Mas Tony, eu acompanhei. Qual a mudança do circo, Marlene, dos anos 30 para os anos de 2025? Porque, pelo amor de Deus, haja, né? Muita mudança, na verdade. O circo na década de 30, 40, 50, 60, até 70 era a única diversão que o brasileiro tinha. Nós tínhamos poucos cinemas, poucos teatros, poucas casas de espetáculo. Então, nesse período, o circo era o lugar que recebia o público, que recebia os artistas, que recebia as novidades, o circo que levava as novidades para o interior, inclusive. Então o circo, depois do advento no ano 2000, que foram retirados os animais dos circos todos, o circo teve que se reinventar, passou a ser, né, todas as companhias tiveram que usar a sua imaginação para não perder esse público, né, porque o público do circo é o público família, é os pais, as mães, os avós, tem memória afetiva, todo mundo vai para o circo. Então o que a gente fez nesse período foi resgatar a memória afetiva com os símbolos do circo, que por exemplo é o palhaço, é o mágico, é o trapezista, é o Globo da Morte, os malabaristas. Então, essa essência da habilidade humana, né, para substituir, né, essa falta que os animais fizeram, né? E o espacial, como desde o começo ele tinha mais que 90% do seu espetáculo focado em cima dos artistas, a gente conseguiu dar continuidade, digamos assim, e está aí. Você comentou uma coisa, Marilene, duas, inclusive, interessante. Eu lembro de criança, eu sempre vou comentar porque eu amava o circo, gente. Aliás, eu amo o circo até hoje. E tem uma história, eu tenho história com o circo, sim. Uma vez eu brinquei, olha, eu tô meio aqui, mas eu brinquei com a Marlene, porque eu falei, Marlene, eu para assistir o espetáculo, eu vendia geleia. Eu ia lá dentro, pegava a bandejinha de geleia e aí assistia o espetáculo, via os cantores famosos, porque os cantores, eles não tinham onde divulgar e eles se divulgavam no circo. E Marlene também comentou a respeito dos animais. Marlene, hoje no mundo inteiro ou só no Brasil não se pode usar animais nos espetáculos? Na verdade, não é uma proibição nacional. Houve uma campanha difamatória pelas ONGs e aí foi preparado algumas coisas que eu não quero nem entrar hoje, que nós estamos comemorando aqui só coisas bonitas. É só no Brasil, na Europa os animais continuam, nos Estados Unidos os animais continuam, claro, dentro da legalidade, dentro de lei que protege, com as condições ideais, né? No Brasil houve essa, né, a gente pode ter animais no cinema, na televisão, em rodeio, na polícia, em um monte de coisa do jockey, e nós também deveríamos poder ter no circo, né? Quem não gosta de ver um cachorrinho, um cavalo, né? Então acho que o grande problema é isso, que às vezes
tem que ter um bode expiatório, e no caso aí foi o circo, né? Mas a gente conseguiu, né? Hoje a gente continua encantando o público, as crianças deixam de ficar em casa, na frente da internet, os pais levam para o circo, então tá tudo certo. Marlene, o circo ele é itinerante ou ele é fixo hoje? Nós itineramos com uma companhia, temos uma unidade fixa em São Paulo, né? Nós escolhemos São Paulo. Coincidentemente, aqui na exposição a gente conta que a história do Espacial nasceu na cidade de Itu, é o maior circo do Brasil, saiu de Itu. E a gente hoje tem uma unidade fixa em São Paulo e viajamos com a companhia, né? A gente faz várias cidades, né? O ano passado a gente fez mais de 12 cidades com a companhia, não com a estrutura do circo. Você como empresária, você pensou alguma vez, vou desistir? Ou quando você descobriu na tua vida que o circo era aquilo que você queria, era a sua profissão? Eu descobri quando eu pisei no circo, né? Quando eu me cantei pelo circo em 1978, quando eu fui assistir um circo que estava na minha cidade. Eu fazia teatro, mas eu quis, na verdade, experimentar a vida do circo. O circo me encantou e eu fugi com o circo. Claro que teve muitos momentos de dificuldades que eu pensei em desistir, né, do espacial, mas era 5 segundos. Vou desistir. Daqui a pouco eu já dizia, não vou mais. E o que nos carrega essa energia? Quando você vai para muitas reuniões, você faz muitas coisas, e aí você chega à noite, vai assistir o espetáculo, tem aquela criança com aquele sorriso, você não lembra a dificuldade com o terreno, a dificuldade de ir atrás de patrocínio, a dificuldade de fazer a logística do circo, você não lembra mais de nada. Você lembra só daquele sorriso, que é a força que nos motiva a continuar com o circo. Vem pro circo, vem! Vem com Tony Destaque, que nós vamos estar recebendo você, meu telespectador, para conhecer essa exposição fantástica e nós vamos apresentar para vocês hoje. Tony em Destaque, Circo Espacial. Tony Signoretti em Destaque. Informações e entrevistas no mundo das celebridades. E do meu lado, nessa exposição, está o Oscar, o homem que idealizou toda essa exposição. Oscar, conta pra mim, o que o circo significa pra você? Acho que acima de tudo o circo é ilusão, né? A gente vive um mundo tão difícil, tão complexo, né? Nos mais diversos aspectos, né? Desde a política, a sociologia, a economia. Então eu conheço a Marlene há 2 anos praticamente, que a gente começou a pensar nesse projeto. Então transformar esse projeto em uma realidade, eu acho que é transformar uma ilusão, né? Um sonho, em algo que se materializa. E eu acho que algo que é bem interessante aqui, né, o pessoal que puder ter a oportunidade de estar aqui, né, a exposição fica até dia 15 de agosto, é justamente que você pode tocar aqui nas peças. E cada peça dessas, cada roupa dessas, ela tem uma memória afetiva, que só faz sentido no primeiro momento para a Marlene. Né, porque ela conhece as histórias todas, né, eu sou um aprendiz disso tudo. Então a gente foi escolhendo as roupas que estão aqui, os objetos, os bonecos, os ingressos. Então, e cada objeto tem uma história, tem uma narrativa. Então eu acho que as pessoas vão poder entrar aqui no mundo do circo, que é um mundo de cor, de alegria e de afeto. Quando você pensou em fazer essa exposição, e você acabou de me falar que conhece a Marlene há 2 anos, no que você se aprofundou realmente? Você lembrou da tua infância? Falou, meu Deus, porque Oscar, você não acredita, eu brinco sempre, eu trago isso comigo, Oscar. O circo para mim, ele é tudo da minha infância, porque é onde eu podia me divertir, ou aquele parquinho que estava no meu bairro, ou o circo quando chegava era uma alegria. O que te inspirou nisso tudo? O que mais me impressionou nisso tudo é o fato da Marlene ser mulher. Eu acho que a Marlene é a primeira mulher, e talvez seja a única, né, a ter um circo. Ela não vem de família circense, acho que isso é muito importante, porque no circo geralmente, né, o pai vai passando para a geração, não é o caso dela, né? Ela acabou entrando no mundo do circo quase por acaso, como tudo que é bom na vida, né, quase por acaso. Então o que me impressiona é 40 anos dirigindo um circo. Numa sociedade machista, patriarcal, preconceituosa, tudo que todo mundo sabe, né? Então no momento que ela faz isso pra mim, ela faz em 2 vertentes, muito rapidamente. Uma que é a coisa do zelo, né? Do feminino, do afeto, de cuidar das pessoas. Hoje são 50 pessoas que trabalham no circo. Chegaram a ser 250, inclusive, antes do período da pandemia. Exatamente, né? E a pandemia foi uma coisa que destruiu não muitas empresas, mas muitas realmente acabaram falindo. E o circo, ele continuou. E a Marlene como empresária, Oscar... Manteve isso. Exatamente, ela conseguiu manter, nesses 2 anos dessa pandemia, o circo de pé. Mesmo não recebendo público,
a Marlene manteve os seus empregados e que não é fácil hoje, como você comentou, Oscar, uma mulher à frente dos negócios. O mundo ainda ele é machista, a mulher está conseguindo cada dia mais conquistar o seu espaço. Agora, no circo, a gente não ouve falar em outra pessoa, porque a Marlene, ela vai, ela faz, ela corre, ela está em todos os lugares. Quando a Marlene comentou comigo que ela ia fazer essa exposição, eu falei, Marlene, perfeito, maravilha. As pessoas precisam conhecer hoje o que é o circo, porque hoje muitos ginastas estão naquele outro circo que é o Circo de Soleil. Sim, famosíssimo. Muito. Que aliás, vou te contar, nunca assisti um espetáculo, mas sim pela TV, pela internet, eu acabei assistindo. E o circo raiz é esse aqui. Esse é o circo raiz. É aquele itinerante, é aquele que vai até o bairro, é aquele que vai até a cidade. Pro interior, né? E pro interior. E eu comentei, Oscar, que antigamente os artistas se apresentavam onde? No circo. A minha mãe comentou uma vez, poxa, eu cheguei a participar de uma peça junto com Cascatinha em Ana, eu dava risada, falei, e era o que você só comentava, e hoje não, hoje a internet ela toma conta de tudo, e as crianças elas só têm o quê? A internet. Então, pega o seu filho, não é verdade, Oscar? Leva a sua família e venha conhecer um pouco os artistas circenses, porque eu torço, e a Marlene é uma guerreira, que isso continue muito, Oscar, adiante realmente, porque as mudanças são muito rápidas, não é verdade? E a internet, ela acabou tomando conta de muitas coisas, não? Eu acho que o grande desafio do circo hoje é exatamente como você falou, né? São as redes sociais, a internet, e não tem nenhum problema com essas mídias, mas é como que o circo consegue enfrentar isso. Se você pensa, quando teve a proibição dos animais, por exemplo, os circos precisaram se reinventar. A Marlene fez um espetáculo que era com holograma, com holografia, né? Que os animais apareciam virtualmente. Isso há muito tempo. E depois teve, como você falou, o período da pandemia, ela soube, né, enfrentar e sobreviver. E hoje, né, quando as crianças ficam mais tempo no celular do que conversando com a família, o circo ele perde um espaço, mas por outro lado é muito encantador. Nesse processo com a Marlene, eu fui várias vezes ao espetáculo dela. E é impressionante como o circo cativa essas crianças. Quer dizer, como é algo, né, antropológico talvez. E descobre um outro mundo, que não é a internet, mas que é a realidade. Né, Oscar? Exatamente. Então acho que essa exposição é uma coisa muito curiosa. A gente montou essa exposição na sexta-feira, né? Hoje nós estamos gravando na segunda. Nesse período, as pessoas que passam aqui, principalmente quem é do interior, traz lembranças no seguinte sentido: quando eu estava na minha cidade, eu via o circo, e aí quando o circo ia embora, eu ficava sofrendo, ficava triste, esperando quando o circo ia voltar. Eu acho que e aqui nós estamos na Casa do Povo, né, na Assembleia Legislativa, aqui passa prefeito de todo o estado de São Paulo. Então se cada prefeito conseguisse levar, se não a exposição inteira, que ela é grande, mas pelo menos um pedacinho dessa exposição para a sua cidade, divulgaria o circo como você comentou. Oscar, eu acho que que agradecer essa super ideia que você teve, que a Marlene realizasse, é um sonho, e é um sonho que o circo nos traz, tá aqui. É uma realidade. Então vamos lá, gente. Venham para a Assembleia Legislativa, que vocês vão se encantar. Não só de ir no espetáculo também, mas venham conhecer um pouco da história do circo no Brasil. Tony Signoretti, em destaque. Tony Signoretti em destaque. Informações e entrevistas no mundo das celebridades. E hoje aqui na Assembleia Legislativa, na exposição dos 40 anos do Circo Espacial, vem uma pessoa cantora da noite. Aliás, tem uma história linda para contar para vocês. A gente recebe Cláudia. Cláudia é uma cantora da noite, que aliás começou a sua vida no circo, Cláudia. Exatamente, eu nasci no circo, sou uma artista circense. E quando eu tinha 10 anos, a Marlene Querubim, o Circo Espacial, contratou os meus pais, que eram malabaristas, Los Hortanes, e eu trabalhei no circo dela, inclusive me vi numa foto ali agora. A gente canta, começa a enrolar a língua, né? Tá cantando inglês, espanhol, enrola tudo. E eu, com o tempo, continuei trabalhando no circo e sempre cantei nas festas do circo, nos aniversários.
E em 2018 a Marlene me viu num evento cantando e falou: Cláudia, você tem que ser cantora profissional. Eu, como assim, Marlene? Sou malabarista do circo. Não, você canta muito bem, você vai ser cantora profissional. Para quem não sabe, a Marlene não é só a proprietária do Circo Espacial, ela pinta quadros e ela compõe músicas. E aí eu já tinha também essa questão da composição, começamos a compor músicas, inclusive a última música que eu cantei aqui agora, Free Road, é uma composição minha e da Marlene Querubim, que já está em todas as plataformas digitais pela Virgin Music Brasil. Somos compositora Sony Publishing e aí a gente voltou a se reencontrar, a se reconectar, né? O circo já está dizendo que conecta gerações, olha que incrível, aos 10 anos eu trabalhei como malabarista no Circo Espacial e agora, não vou falar a idade, estou como cantora. A Marlene faz a gestão da minha carreira e a gente está aí com um trabalho muito, muito bonito. Eu não poderia deixar de vir hoje e ainda fazer um figurino Olha o look, olha o look da mulher, gente. Olha o luxo. Da cor do Circo Espacial, né? Verdade, o azul, aliás, eu amo azul. Olhos verdes, olhos azuis. Tá aqui, ó, estamos aqui. Você sabe que verde fica azul, fica verde, conforme a gente tá num dia bom ou num dia ruim. Eu estava comentando, Cláudia, aliás, música. Viver de música não é fácil, você sabe disso. Não é mais fácil ser artista circense do que viver de música, tá brincando? Viu? Não tenha dúvida. O artista circense é uma certeza absoluta. É absoluto. Se você treinar, se você se focar, você consegue trabalhar num grande circo, trabalhar num circo no exterior, num circo espacial, num circo Tiani, que foi onde eu trabalhei também. Isso é certeza, né? Agora a música, mesmo tendo dom, né? Tantas pessoas aí aqui no Brasil, no mundo, talentosas. Tem não é muito fácil não. Tem que ter investidor, tem que ter o QI do que indica, mas... Olha, eu não falo, Cláudia, eu não falo do QI ou do que indica. Na realidade, eu também não vou falar a idade. Eu não vou falar a idade, tá ok? Era muito mais difícil, Cláudia, você não acredita. Por quê? Não existia internet. E hoje muitos cantores são lançados pela internet. Né? A internet lança. Vamos lá, aquela menina que faz um sucesso hoje em dia, Anitta, ela veio da internet. E na minha época RCA não, gente, você podia passar em frente à RCA, você passava para cima, passava para baixo, ninguém nem olhava para você. Então é uma coisa meio maluca realmente. Eu acho que viver da música, eu não digo que é passageiro, como ser um ator também é passageiro, porque nesse país, Cláudio, envelheceu. Quase que eu falo que combina, né? Mas, não, você não acredita, é verdade. Com certeza. Eu falo, então a gente acaba dando valores aos novos que acabam vindo. E por isso que eu te falo que eu acho que é até mais fácil hoje, Cláudia, você lançar uma música, por quê? Pela internet você vai, e se você se sobressair, como a Anitta se sobressaiu, você acaba abraçando o mundo realmente. Então por isso que eu te falo que não é fácil viver da música. Também não é difícil, desde que a gente tenha talento, vontade e batalhar. Consistência. Exatamente. É que também, por exemplo, essa questão da Anitta, né, que é jovem, tem todas essas novidades que ela vem trazendo, eu concordo e discordo com você, hein? Eu acho que antes era muito mais fácil você pegar sua fita, né, seu demo e ir lá entregar numa RCA, numa Sony, numa Som Livre. Hoje em dia, como a cada 5 segundos qualquer um pode lançar música pelo Spotify, inclusive a IA, que era onde eu ia chegar, nós temos uma banda aí que se chama Velvet Sunset Velvet, que foi criada pela IA e está em primeiro lugar nas plataformas digitais. O desenho das pessoas é IA, as músicas é IA, então a Anitta ainda é uma pessoa, um ser humano talentoso que merece estar onde está. Agora a gente ficar disputando com inteligência artificial, com robôs, com isso e com aquilo é complicado. Mas como eu vim do circo e para mim Deus está me dando uma segunda oportunidade de ser artista novamente. Eu já tinha encerrado minha carreira do circo, eu tenho uma escola de circo em Campinas, que se chama Companhia do Circo. Existe escola ainda? Existe. Então o meu foco principal é a escola de circo e eu canto porque é uma coisa que eu amo e é um hobby.
né? E o circo, ele tem essa oportunidade, que você falou uma coisa interessante também, dessa coisa do jovem, né? É mais fácil cantar. Olha o circo, que lindo que ele é. O circo, ele aceita todos. O circo é a mãe de todas as artes, é a arte mais antiga do mundo, onde desde aquela época já aceitava pessoas com nanismo, pessoas com alguns defeitos, né, de siameses, lembra os gêmeos siameses, a mulher barbada, aquelas pessoas que nascem, né? Então, aonde que essas pessoas iam trabalhar? No circo. Então, no circo não tem essa. Você ficou um pouquinho mais de idade, não dá para trabalhar no picadeiro, você vai na bilheteria, você vai na portaria, você vai numa maçã do amor, né? Aquele artista, o garotão que ficou um pouquinho coroa, vai dirigir um caminhão. Então o circo tem lugar para todos, jovem, criança, adulto, terceira idade. Então essa é a minha grande paixão. Cláudia, então me fala da onde a gente pode ajudar o Circo Escola, mesmo que você é da cidade de Campinas. Isso. Aliás, nós recebemos hoje, Cláudia, o secretário de Cultura de Carapicuíba. Vem cá, vamos puxar a orelha do secretário de Cultura de Campinas. Exato. Então, naquela parte que eu estava falando, eu estou há 20 anos na cidade de Campinas, sempre querendo fazer uma escola de circo social, só que a escola de circo social, eu não posso simplesmente abrir uma escola de circo social sem o apoio da prefeitura, sem apoio de vereadores, dos profissionais, né? Exatamente, você não pode abrir, eu vou abrir uma escola e vou começar a trazer crianças de qual associação, de qual instituição, né? Do CRAS ou de alguma instituição que já traga essas crianças. Então eu espero há 20 anos esse apoio da cidade de Campinas. Como eu não consegui, eu tive que abrir uma escola de circo particular. De gestão e gestão. Ó, a Cláudia tá lá na prefeitura já o meu... Como é que chama quando a gente leva na prefeitura? Protocolo. O protocolo, tá protocolado tudo. Então, o que eu resolvi fazer? Tive que abrir uma escola de circo particular, porque aí é como se fosse um estúdio de pilates, uma academia, onde minha família pode sobreviver trabalhando com aquilo que sabe. Porque, como eu estava te dizendo, no circo, 20, 30 anos, você é um atleta, como ginasta, como jogador de futebol. 40, 50 anos, você já tem que... Não é que você tem que sair do picadeiro, realmente a gente já está com o corpo como de um ginasta, né? Já com muitas dores no joelho. Então a gente que se descobriu na minha família, dar aulas, né? Mas a gente não perde a esperança, né? 20 anos companhia no circo na cidade de Campinas, um sucesso absoluto. Nós temos alunos que estão no Circo Espacial, no Circo do Soleil, no Circo Mirage, no Circo Stankovic, no Circo Stevanovich, e é verdade. Você não acredita, o Circo Stankovic? Está em Campinas, está lá no Taquaral. É onde eu vendi a geleia para assistir. Jura? Meu Deus, quanta história não, maravilhosa. eu contei hoje. Quando acabar a câmera, quando desligar a câmera, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Né? Eu vendi a geleia para poder assistir o espetáculo, gente. Então, como eu falei para você, tem uma história maravilhosa realmente. Mas fica aqui para vocês, do Poder Público de Campinas. Fica aqui ao secretário de Cultura, porque é a forma de tirarmos crianças ociosas da rua e dar a eles realmente uma profissão. O circo, por que não? Tem tantas escolas aí, gente, que precisam, né? Circo escola, escolinha de futebol. Exatamente. Então, gente... O circo não é só dar uma profissão, né? Os valores que o circo traz, a gente utiliza o circo como pano de fundo para resiliência, trabalho em equipe, superação de limites. Então essa criança que vai fazer aula de circo, nem sempre ela vai virar um artista, mas ela vai sair para o campo de trabalho com esses valores, sem o medo, né? Imagina uma pessoa que pendura no trapézio, ela vai ter coragem, né? Ela vai saber interagir em público, ela vai saber, o circo ele é muito, eu preciso de você, ninguém faz nada sozinho. Então se você pega um jovem que sai da escola de circo com todos esses valores, esses pensamentos, né, de trabalho em equipe, essa história de que o circo pega fogo é mentira, é um ajudando o outro, né? E olha, vou te contar, a vida nossa é tão corrida. E eu tava falando com a Cláudia aqui, sabe, pessoal? A gente para no farol às vezes e vê aquele pessoal, Claudinha, meu Deus do céu, malabarista, enfim, na corda bamba. E a gente não dá valor, você acredita? Exatamente, eu dou valor, hein? Eu dou valor, eu olho e fico pensando que eles poderiam evoluir ainda mais se tivesse uma escola de circo social. Porque no caso, essas pessoas não teriam condições de pagar uma escola particular. Então, às vezes eu levo figurinos,
ajudo dando figurinos, eu já dei clavas, eu vi os meninos com as clavas quebradas, eu corro lá em casa, pego minhas clavas e dou. Então, se todo mundo fizesse a sua parte, tivesse a escola social, e não só a social, sabe por quê? Porque a social ensina as criancinhas, quando elas fazem 18 anos, manda embora e a criança não tem o que fazer. Não sabe pra onde vai. Pegar o jovem, Ok. né? Porque, você imagina, o cara já tem uma habilidade. Imagina se a gente pega ele para limpar. No circo a gente fala, né? Vamos limpar aquela habilidade que ele ainda não tem muito boa. Por que não? Nós temos um malabarista aqui no Brasil que se chama Anderson, que ele veio das ruas, hoje ele é um dos melhores malabaristas do Brasil, viaja o mundo, ganha competições, porque o Malabares ele saiu do circo, né? O Malabares ele é tão grandioso, que é a minha arte, que já existem competições, então tem muita história pra gente conversar. Meu Deus, olha, tem muito diamante a ser lapidado. Claudinha, tem suas redes sociais Vamos aqui no lá. nosso programa? O de cantor é @cantora Claudia, depois do A tem um H. Minha mãe pensou que eu era Mariah, mas é Mariah, cantora Claudia. E da nossa escola de circo é @Cia do Circo. Tony Signoretti em destaque. Informações e entrevistas no mundo das celebridades.